Conexão EPAM Marília segue com um tema que toca diretamente o cotidiano de quem? De professores e também dos gestores públicos. Como é que pequenas escolhas pedagógicas e escolhas de gestão, como é que elas conseguem gerar grandes resultados na aprendizagem dos alunos? A nossa convidada para falar sobre esse tema é a Marilene Fogaça. Marilene é psicóloga, pedagoga e especialista em formação de professores, gestores e lideranças escolares, e ela tem mais de 35 anos de experiência. Vamos recebê-las com muitos aplausos. Marilene Fogaça. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês hoje. Danilo, acho que aqui precisa só disparar ali. Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre pequenas escolhas que podem gerar grandes resultados. E de que forma que a educação financeira é fundamental quando a gente fala em crescimento pessoal. Eu gosto sempre de falar que a educação financeira ela tem que ser observada em 3 grandes blocos. O primeiro deles seria uma reflexão, um reconhecimento sobre o que é realmente uma educação financeira. No segundo bloco, pequenas mudanças que podem transformar toda uma geração, que é no que acredita a editora Munera. E, por último, o impacto que isso pode ter em cada um dos municípios que se preocuparem com uma política pública de qualidade voltada à educação financeira. A educação financeira ela é muito diferente de dinheiro, simplesmente, de falar de grandes investimentos em bolsas de valores e também quando a gente se limita apenas à economia doméstica. A educação financeira ela é uma ferramenta que desenvolve comportamento, planejamento, responsabilidade e tomadas de decisões. Se nós formos observar hoje os maiores problemas financeiros que nós temos, de onde eles se originam, nós vamos descobrir que eles fazem parte de pequenas decisões que nós tomamos de forma equivocada diariamente. Aí a gente alerta para uma coisa muito importante, que é educação financeira, ela exige, ela pede que sejam decisões conscientes. Conscientes em consumo, quanto que eu vou consumir. Em relação à poupança, não importa qual o valor dessa poupança. O que importa é que ela realmente exista, seja R$1, 10, R$1.000, R$1 milhão, que a gente consiga estabelecer um comportamento aonde a poupança faz parte do nosso dia a dia. Planejamento, crédito, e quando eu falo de crédito, eu não estou falando daquele crédito que a gente vai lá, gasta demais no cartão e depois corre para fazer um outro empréstimo para tampar o crédito que já fez um rombo. Eu estou falando do crédito positivo, do crédito quando você tem todas as suas finanças organizadas e você vai em busca de crédito para quê? Para que você possa dar um passo a mais, para que você possa crescer na vida e aí você pensar num projeto real de desenvolvimento. As nossas crianças, jovens e adultos, eles precisam basicamente desse letramento financeiro, porque se você for considerar, em 2022,
45% dos estudantes brasileiros até 15 anos, eles não atingiram o nível básico de letramento financeiro necessário. Se nós formos observar para um outro lado, a parte adulta, nós vamos ver que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que faz uma regulação e uma comparação entre letramento financeiro entre todos os países, ela mostra que alunos, que crianças, adolescentes, até os 15 anos, em outros países, eles têm um baixo letramento financeiro no índice de somente 18%, enquanto o nosso ele é de 45%. O letramento financeiro, ele deve começar ainda na infância. Nós trabalhamos com um letramento financeiro a partir dos 3 aninhos, tá? É de uma forma lúdica, mas fundamental para que o aluno possa estabelecer um comportamento mais adequado na infância, na juventude e também na vida adulta. E o que exatamente a educação financeira vai contribuir quando nós estivermos trabalhando com crianças? Ela vai ensinar o aluno a esperar, vai ensinar o aluno a cuidar dos seus objetos, vai ajudar esse aluno a escolher melhor as suas decisões, os seus brinquedos. Ele vai ajudar o aluno a aprender a compartilhar e aprender os limites. Na juventude, a educação financeira ajuda muito quando ela amplia a capacidade de tomar decisões de consumo. E essas decisões, elas englobam consumo de tecnologia, trabalho, então a necessidade do trabalho para que você tenha uma renda e aí você adquira aquilo que você realmente necessita. Depois, o crédito, falando novamente, aquele crédito para você crescer e não para tampar buraco, porque você gastou muito no cartão de crédito. E aí, se nós observarmos que 80,9% das nossas famílias, até 3 meses atrás, estavam totalmente endividadas, nós percebemos que nada disso foi trabalhado, nem na infância e nem na juventude. Então, simplesmente, teve o quê? A compra em consumo sem considerar a necessidade e o querer. Se a gente observar que 45% dos estudantes estão sem o letramento básico, necessário, financeiro, e as famílias estão com 80,9% das famílias que nós temos hoje estão endividadas, é a maior prova de que nós precisamos urgentemente ter uma política pública voltada à educação financeira. Sem ela, a gente não vai conseguir progredir de forma nenhuma. E ela é fundamental porque as nossas crianças, hoje em dia, apresentam dificuldades básicas, dificuldades simples do cotidiano, que são dificuldades como comparar preços. Elas não conseguem comparar preços. Elas simplesmente olham e querem. Então, a gente precisa começar a trabalhar essa questão de valor. Entender os juros, tá? Para que a gente não tenha aquele cartão de crédito que ninguém consegue pagar no final. E planejar os seus gastos. Quando a gente consegue fazer essas situações, nós vamos ter o quê? Um indivíduo que consegue diferenciar entre o desejo dele, eu quero comprar tal coisa, e a necessidade de adquirir aquilo. E dessa forma,
nós temos algumas situações que ajudam bastante na questão de termos grandes resultados a partir de pequenas mudanças. E essas mudanças precisam e são urgentes. É uma política pública falha, no sentido de que a gente precisa de uma educação financeira de base já na escola. Uma criança vai aprender desde cedo, com ludicidade, mas em cima de realidade, ela vai aprender a esperar, ela vai ser um jovem que vai aprender a planejar, a pensar no futuro. E dessa forma, vai ser um aluno que vai aprender a diferenciar o desejo da necessidade, que é o que nós falamos o tempo todo. Por quê? Porque hoje nós temos uma questão muito grande, que é a questão do impulso, a impulsividade acima de tudo. Quando a gente fala de educação financeira, não é uma questão só de, não, questão financeira, vamos investir em bolsa de valores, nada. É algo muito além disso. A gente está falando de comportamento, de ensinar valores. Nós estamos falando de organização da própria vida, dos próprios desejos, de saber planejar, de ter esse consumo consciente. E quando a gente fala consumo consciente, a gente fala também de responsabilidade para que o consumo venha e seja feito em cima de empresas que realmente apresentem uma responsabilidade social e que esse aluno tenha autonomia na sua tomada de decisão. Uma das coisas que não podemos esquecer é que esses comportamentos aqui, eles vão levar as competências para o resto da vida. Trabalhar competências essenciais dentro da educação financeira? Sim. De que forma? Fazendo escolhas melhores, evitando desperdícios, planejando objetivos e compreendendo consequências. Temos que levar em consideração que todos esses itens, eles se interrelacionam. Por quê? Quando você chega no compreender as consequências, é porque você aprendeu a fazer melhores escolhas. E quando você faz melhores escolhas, você consegue ter um bom planejamento dos seus objetivos. E para fazer esse planejamento, você tem que evitar desperdícios. E tudo isso culmina em quê? Em desenvolver responsabilidade social. Mais uma vez, a importância de termos um letramento financeiro na base escolar. Uma reflexão que eu gosto sempre de trazer é a gente buscar lá na memória se em algum momento nós estivemos dentro de uma escola ou se nós já ouvirmos falar que a escola teve uma preocupação em planejar sonhos, em organizar um orçamento e tomar decisões conscientes. Por quê? Porque as escolas, elas se preocupam o tempo todo em resolver grandes equações, grandes problemas, e elas esquecem que a questão de você aprender a realizar sonhos, a se comportar, a ter limite, a ter objetivos, a ter responsabilidade, é fundamental. E aí a gente fala que a escola, ela prepara para provas, enquanto a educação financeira, ela vai preparar para a vida. E aí eu trago sempre algumas mudanças essenciais que são bem importantes
são pequenas e que podem e devem acontecer ainda no chão da escola. Ensinar a diferença entre o desejo e a necessidade, que é algo que a gente bate muito na tecla, tá? Quando uma criança, ela consegue aprender o que ela precisa de fato, o que ela deseja, e quando ela percebe que ela pode esperar aquele desejo, porque aí ela vai chegar aonde ela precisa de fato, nós vamos desenvolver o autocontrole e também o pensamento crítico, que é a base socioemocional de todo o material que nós temos. Nós trabalhamos a educação financeira com base no socioemocional, desde a primeira atividade até a última. O tempo todo, o aluno aprende a desenvolver esse autocontrole quando ele consegue ir gradativamente aprendendo a necessidade e do desejo. E, por fim, quando ele tem esse autocontrole e o pensamento crítico, ele vai ter menos impulsividade na vida adulta, mais responsabilidade e um melhor planejamento futuro. Uma das maiores dificuldades e problemas que nós temos hoje está ligado diretamente ao consumo por impulso. Uma segunda mudança é ensinar o valor das escolhas, que é a escolha e as suas consequências. Ela acontece quando a criança aprende que tempo é recurso, que dinheiro é recurso e energia é um recurso. Dessa forma, ele vai saber administrar melhor os recursos e a própria vida. Criar metas e objetivos também é fundamental, porque a aprendizagem ela acontece de forma bastante simples em situações como juntar moedas para adquirir um brinquedo. Eu estive a semana passada numa escola que ela tinha feito uma atividade que está sugerida ali no nosso material, de juntar moedinhas para ensinar o valor das moedinhas. Os alunos tinham que trazer moedinhas e estavam colocando num cofrinho, aquele antigo. Não podia ser cédulas. E eles quebraram o cofrinho, viram tudo que a sala conseguiu juntar, e aí eles fizeram a opção por um brinquedo coletivo. E o brinquedo coletivo tinha chegado naquele dia que eu estava indo fazer a formação. Se vocês vissem a alegria daquelas crianças, e aí a professora me mostrou todo o processo para chegar até aquele momento, a importância de cada um dos passos, porque a criança, além de aprender a juntar, ela aprende a economizar água, energia e também planejar uma turminha junto com a sua turma. E tudo isso não está só no livro paradidático, mas está no Guia da Família, com atividades lúdicas que faz com que a família participe de todas essas atividades para que, finalmente, a gente tenha uma criança que seja um adulto mais preparado amanhã. A educação financeira, ela acontece mais pelo exemplo do que só você falar. A criança, ela observa muito mais do que ela escuta. Então, é importante que a educação financeira ela aconteça dentro da escola, dentro da família, e por isso tem o Guia da Família, porque todas as atividades elas são desenvolvidas, são levadas para casa, para que a família possa participar dessas atividades de forma lúdica e construtiva, também para a comunidade, e isso tem um reflexo muito grande na gestão pública. Quando os resultados ultrapassam o muro da escola, a gente percebe que a coisa está funcionando.
E como que a gente percebe isso? Quando existe protagonismo dos alunos, quando eles fazem parte da atividade, eles desenvolvem e culminam com uma ação social, uma ação responsável. O desenvolvimento do socioemocional, porque a cada atitude corresponde uma consequência, uma melhor capacidade de planejamento e, por último, maior senso de responsabilidade, não só no seu próprio consumo, mas também estar participando de compras de empresas que são socialmente responsáveis. Na família, com mais diálogo sobre o consumo, a redução do desperdício, planejamento doméstico e a formação de hábitos saudáveis. Tudo isso orientado no Guia da Família, com atividades aonde a criança aprende a regular o tempo do chuveiro, o tempo de lavar a louça, o tempo do banho, de escovar um dente e chegar à formação de hábitos saudáveis, que é aquela coisa do evitar desperdício. Na comunidade, cidadãos mais conscientes, com maior compreensão sobre os recursos públicos, cultura de planejamento e um desenvolvimento sustentáveis. É fundamental esse planejamento de uma política pública de letramento financeiro, mas que ela não tenha somente a preocupação em formar cidadãos, né? Ela precisa ter a preocupação em ter cidadãos mais conscientes, mais responsáveis e mais preparados para o futuro. Quando a gente investe em educação financeira hoje, significa que nós vamos ter muito menos problemas a partir de amanhã, numa questão social. Hábitos simples que podem ser adotados por todos os alunos e gerar uma grande transformação. Planejar antes de comprar, definir metas, evitar desperdícios, economizar recursos, ações de impacto social e ambiental e cuidar do patrimônio coletivo. Grandes transformações sociais, elas começam com hábitos simples praticados diariamente. E a verdadeira educação financeira não é ensinar apenas a administrar o dinheiro, ela ensina a administrar sonhos, que é o que eu falei da escola, né? Está na hora da gente ensinar a educação financeira como uma possibilidade de crescimento pessoal e planejamento de futuro. Quando um estudante aprende aonde ele está, aonde ele quer chegar e o que ele precisa fazer, nós vamos ter um estudante que começa a construir um projeto de vida. Nenhuma grande transformação começa grande. E aí a gente sinaliza coisas muito pequenas que podem ser adotadas e que a gente trabalha no dia a dia de forma lúdica, responsável e pedagógica. Transformações podem iniciar com pequenos hábitos de infância, aquele saber esperar, saber dividir, com uma conversa em sala de aula, atividades que a gente leva para eles desenvolverem, com o hábito de pensar e refletir antes dessas ações acontecerem, e com uma decisão consciente no momento da compra, que é aquela coisa, eu quero ou eu preciso, né? Esse minutinho que a gente para ter essa reflexão já ajuda bastante. E com uma atividade prática de matemática ligada ao projeto de vida. Grandes resultados não nascem de grandes ações isoladas. Elas surgem da soma de pequenas escolhas feitas todos os dias. Países que tratam a educação financeira como política pública, parte de currículo escolar e formação para a vida, tendem a preparar melhor os seus cidadãos para escolhas econômicas,
consumo consciente e uso dos serviços financeiros. Educação financeira não é apenas ensinar sobre dinheiro, é formar cidadãos capazes de planejar, decidir, sonhar e construir um futuro melhor para si, para sua família e para toda a comunidade. Eu agradeço a atenção de vocês. Digo que nosso stand está bem aqui na saída. Lá nós temos materiais paradidáticos de educação financeira de 3 anos até o ensino médio e temos também coleções didáticas que podem ser usadas ao longo de toda a educação infantil. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e pensem nisso, a política pública de qualidade ensinando a educação financeira. Muito obrigada.